resolve nessa quarentena, porque a gente só serve pra limpar a casa, pra fazer comida, pra cuidar de criança, pra cuidar de cachorro, pra trabalhar. Não, olha, não aguento mais. Ô, mulher, eu tô com fome, faz comida de uma vez. O problema é teu! Vamos, tem comida. Vamos lá. Não tem comida, não tem! Ou tu esqueceu que tu gastou todo o dinheiro! Gastou todo o dinheiro com a tua família fazendo churrasco no final de semana! Não lembra disso? Não, olha, eu vou te falar. Gasta todo o dinheiro com a família e depois quer me pedir comida. Não tem comida em casa, não tem. Ele foi demitido do serviço. Foi demitido do serviço. Eu não tinha serviço, aliás. Eu tenho serviço, eu cuido da casa. E aí ele trabalhava, mas aí não precisaram mais, agora com essa função de quarentena, não podem mais trabalhar na obra. E aí? E aí como é que eu fico? Não tem comida pra fazer em casa. Não tem comida pra fazer em casa. E aí, prefeito, o que a gente faz? O que a gente faz se não tem comida pra fazer em casa? Olha, difícil. Difícil. Porque quem realmente tem problema nessa função da quarentena somos nós, os pobres. É quem é pobre que tem problema. Porque rico tá deitado no seu sofá, não é? Não tá deitado no seu sofá, comendo seu sushi? E nós aqui, comendo arroz e açúcar? Difícil, hein? Difícil. Ai, quarentena. Ai, que dia frio aqui dentro. Meu ar-condicionado tá ligado no 16. Nossa, sente muito calor, né? Não, olha, eu tenho que andar toda enroupada assim, porque eu senti muito calor. Ai, olha, tava falando aqui com as minhas amigas que a única coisa que eu sinto falta nessa quarentena é de poder viajar. Porque, olha, é bom ficar em casa, né? É gostoso ficar em casa. A gente só olha a série, dorme e come, se alimenta. Porque se tem uma coisa que a gente faz bem é se alimentar, né? Eu, pelo menos, como muito. Falar nisso, eu vou pedir alguma coisa no iFood. De repente, sushi. Tu queres? Sim. Sim? Tá. Tens alguma preferência de lugar? Pode ser no Hokkaido. Hokkaido, tá. Logo, logo tá chegando. Ai, vamos ligar a série então, vamos aproveitar. Ai, coisa boa essa vida, gente. Oi, gente. Agora sou eu de verdade. Vocês devem estar se perguntando por que eu fiz isso. Qual a razão dessas duas cenas? Gente, a escola literária que nós estamos trabalhando agora é a escola realista, não é? É o realismo com tendências naturalistas. E na semana passada nós assistimos a um vídeo, lemos o que tinha no livro a respeito desse conteúdo, fizemos alguns exercícios. Então hoje eu trouxe duas cenas para nós analisarmos com olhos realistas, com olhos dessa escola literária que nós estamos trabalhando. Então eu tentei trazer para a realidade, para que fique mais claro para vocês e para que vocês consigam identificar com mais facilidade essas características. Olha só, a primeira cena aparecia uma família pobre. A moça estava limpando a casa, cuidando da casa, com seus afazeres, era uma mulher que trabalhava em casa, enquanto que o homem, ele trabalhava fora, era ajudante de pedreiro, e aconteceu que na quarentena ele perdeu o emprego, então a renda da família acabou. Com isso, faltou comida em casa, e pelo que a mulher reclamou, ele acabou gastando o dinheiro todo num dia só, e não guardou pro restante da semana, né? E acabou faltando comida. Então, assim, ficar em casa na quarentena, naturalmente, já gera um estresse, né? Porque a gente tá confinado, não tá vendo gente. Então, naturalmente, já ocorre um estresse. Quando se está sob esse estresse e ainda a falta de necessidades básicas, como comida, piora a situação. E é o que estava acontecendo na primeira família. Então, a quarentena já não estava fazendo bem. Por quê? Principalmente porque a situação familiar estava bem crítica, né? Estava bem caótica. Enquanto que na segunda história,
A família já estava bem feliz, nem queria mais voltar a trabalhar, porque estava confortável ficar em casa. O ar-condicionado no 16, estava até fresquinho dentro de casa. Se não estivessem com vontade de fazer comida, porque provavelmente tinha comida nos armários, eles resolveram pedir um iFood, pedir um sushi para comer, que não é uma comida tão barata. Bom, então são duas realidades opostas que, olhando na nossa realidade, agora nós vamos trazer para dentro dessa escola literária. A primeira família vai representar a classe operária e a segunda família vai representar a classe burguesa. Gente, o realismo e o naturalismo olham para essas duas classes e eles fazem críticas, porque o realismo, ao contrário do romantismo, eles não idealizam um tipo de ser humano que não existe. Pelo contrário, eles são fiéis à realidade. Vamos retratar o ser humano tal como ele é. E enquanto que o realismo vai olhar para esse ser humano burguês, o naturalismo vai olhar para esse ser humano operário. Vamos lá para minha sala de aula improvisada que eu vou mostrar para vocês. Tcharam! Na minha sala de aula. Pessoal, então, como eu estava falando, essa escola literária, que é propriamente o realismo, tem uma tendência naturalista, certo? Isso aqui, o naturalismo, ele é uma ramificação do realismo, só que ambas são muito semelhantes e caminham juntas, certo? Não é uma coisa depois da outra. Então vejam bem, então aqui escola literária e aqui tendência. Como que as duas vão se diferenciar? É no ponto de vista, é no foco. Então, como eu falei para vocês, na primeira situação nós assistimos a uma pequena dramatização representando uma família pobre. Que no caso aqui para nós vai representar a classe operária, ó, pessoas comuns, operários, a classe operária. Enquanto que na segunda cena aparece uma dramatização representando a classe burguesa. É o que nós vamos entender de personagens comuns, burguesia, certo? Então, olha só, o realismo, ele é uma escola literária que vem logo depois de qual que nós acabamos de trabalhar? Romantismo, isso mesmo. O que nós aprendemos lá no romantismo? Idealização feminina, eu vou olhar para a mulher, vou idealizar ela, maravilhosa, e aí quando ela me decepciona, o meu mundo termina, porque eu não espero que ela seja assim, porque não foi esse tipo de mulher que eu idealizei, e com o homem vice-versa, eu imagino uma sociedade que na verdade não existe. Bom, é isso que os realistas conseguem enxergar, que aquilo lá que faziam no romantismo não cabe. A sociedade, ela não é assim. É importante, então, agora, nas nossas obras, é importante agora lembrar que nas obras vão aparecer a realidade nua e crua, tal como ela é. É isso aí. Então, vai ter uma reprodução da realidade. Isso é a principal marca realista. É a reprodução exata da realidade. Então, um autor muito influente, né, que ele dá abertura nessa nova geração, nessa nova escola literária, nessa nova tendência, é o Machado de Assis. E uma coisa que o Machado de Assis faz inteligentíssima é que ele senta na praça e ele simplesmente observa as pessoas. E na medida que ele vai observando, ele vai construindo os personagens dele conforme as pessoas que estão no seu contexto histórico-cultural. Então vejam que rica que é a literatura de Machado de Assis, que a gente consegue identificar exatamente aquilo que está acontecendo na época. E se nós formos fazer um comparativo com os dias de hoje, poucas coisas mudaram. Então, pessoal, nessa escola vai aparecer uma oposição ao romantismo, assim como uma objetividade, isso que não tinha lá no romantismo, não é? Era tudo extremamente subjetivo. Os personagens comuns, então não são personagens idealizados, pelo contrário, são personagens reais, com situações reais. E aqui,
a parte do realismo vai focar, vai ter um olhar específico para a burguesia. Então vai olhar e vai fazer uma crítica aos costumes burgueses. Então se nós fôssemos fazer isso com aquela família da segunda cena, que estava bem tranquila na quarentena, não estava se preocupando com o coronavírus, não estava se preocupando com as pessoas que não tinham condições de se alimentar. Vejam bem, nós conseguimos fazer uma crítica a essa segunda família, não é? Bom, é isso que os realistas faziam, é isso que aparece nas obras. E, bom, agora, naturalismo. Como que essa tendência vai aparecer nas obras? Vai aparecer descrições de paisagens e ambientes externos, vão aparecer as pessoas comuns, ainda está dentro do realismo, então as características elas são muito semelhantes, mas como eu citei antes, é apenas com um enfoque diferente. E essa questão do enfoque diferente é nessa questão dos operários. Então agora, aqui no naturalismo, a gente não vai olhar para os burgueses, nós vamos olhar para os operários, para a família pobre, que gastou o dinheiro tudo numa vez só e depois não tinha para passar o resto da quarentena, da família que não tinha condições de fazer a comida porque não tinha o que comer. Então eles estavam numa situação difícil, uma situação que gerou estresse. Muito bem, então o naturalismo vai olhar para essa classe de operários. Depois, ainda assim, nessas obras naturalistas, vai aparecer a questão do instinto, tudo muito visceral. A gente vai aparecer a animalização do ser humano, então vai tratar o ser humano com instintos animalescos. O naturalismo, ele é uma ramificação exagerada, então vai aparecer uma exacerbação da sexualidade aqui no naturalismo, isso aparece nas obras. E também aqui no naturalismo e aí também no realismo há uma influência cientificista, porque é bem na época de que aparecem tendências positivistas, darwinistas. Então toda essa chegada da ciência com tudo muito perfeitamente comprovado aparece nas obras, tanto é que na escrita dos autores aparece essa linguagem científica. Certo, pessoal? Então, essas são as principais características. Agora nós temos mais alguns exercícios para fazer e logo teremos alguns textos para analisar e identificar essas características. Me respondam lá no fórum se ficou claro para você, se deu para entender mais, se tem alguma dúvida específica que eu possa sanar. Certo, meus queridos? Um beijo!